porque Ele prometeu estar connosco. Louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus. Estou tão feliz por estarmos na casa do Senhor. Irmão, está feliz? Aleluia, glória a Deus. Estamos a entrar na época do Natal. As ruas, timidamente, por causa de tudo o que está a acontecer, se enchem de cores. As montras começam a ser decoradas, timidamente também, dada tudo aquilo que estamos a passar, uma crise talvez sem precedentes, pelo menos nas nossas gerações que estamos a vivê-la. Mas a verdade é que Natal é porque um menino nos nasceu, não é? Diz lá em Isaías 9:6, um menino nos nasceu, um filho se nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. É o nosso Senhor que reina, é Ele quem governa. Não é Satanás que governa este mundo, é Jesus quem governa este mundo. Não é o nosso inimigo que governa a nossa vida, é Jesus quem governa a nossa vida. Jesus está aqui. Onde Jesus está, coisas boas acontecem. Aleluia! E nós temos estado nesta série de milagres de Jesus, mas deixa-me só acabar de ler o versículo 9:6 de Isaías, diz: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte ou Deus Poderoso, Pai de Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Príncipe da Paz. Natal 2020, que Natal é este que estamos a viver? Depois de 9 meses de confinamento, já parece o tempo que as mulheres que deram à luz os seus filhos, presentes do Senhor, amém para as mulheres que deram à luz os filhos, presentes do Senhor. Eu hoje estou muito feliz porque a minha filha mais nova atinge a maioridade. Foi mais ou menos por esta hora que ela nasceu, estava programado. E ali no hospital nós estávamos noutra sala à espera. E quando vemos o seu rosto, voltamos a nos apaixonar, mais uma vez, não é? Era o terceiro, neste caso a terceira, mas era a menina. O primeiro, a minha mulher disse, é menino ou menina? Digo, é menino. Pronto, e será chamado Josias, aparece aqui uma profecia. Porque ele será instrumento do Senhor para a transformação da nação. O segundo, ela perguntou, é menino ou menino? Eu disse, é menino, e será chamado Ezequias. E ninguém aprovou o nome, e pronto. E acabou-se ali as profecias. Depois já havia aquela autoridade que havia no matrimónio. Estou a brincar, é a mesma. Só que já tínhamos mais confiança, os nossos sogros e todas as famílias, primos, tios, até a minha mãe, toda a gente disse, mas filho, tira lá esta ideia da cabeça, senão o rapaz depois vai-te culpar para o resto da vida. Bom, entretanto, depois veio a terceira e a Isabel disse, será menino ou menina? Digo, é menina. E nasceu a Miriam. É a segunda mulher que eu amo mais na face da terra. A primeira é a Isabel, é um amor diferente, mas um grande amor. Muito bem, nós estamos aqui para falar de filhos, estamos a falar de Jesus, mas como o Senhor é que nos deu estes presentes, então nós louvamos o Senhor neste dia tão especial. Natal 2020, 9 meses depois de confinamento, chega o Natal, o Governo diz que vai abrir um bocadinho as portas, e nós vamos orar para que Deus proteja as nossas famílias. São natais já diferentes, à distância, natais diferentes, um Natal diferente em tantas casas, as reuniões, se calhar vão ser reuniões virtuais. Nós desejamos liberdade, nós desejamos voltar a dar beijinhos, nós desejamos dar abraços, mas ainda não é tempo disso. Eclesiastes 3 diz que há tempo de abraçar e deixar de abraçar, agora é o tempo de deixar de abraçar. Quer dizer, por favor, os cônjuges continuem-se a abraçar, não é? E as famílias, os núcleos familiares desagregados. Mas em muitos lares o confinamento trouxe o pior de cada indivíduo. E infelizmente isto é uma realidade. O confinamento trouxe a de cima o pior de cada indivíduo. E às vezes aquela que seria a companhia e um lugar de paz tornou-se num campo de batalha. O próprio lar. Nesta manhã quero-vos dizer que Jesus é o príncipe da paz. E nós não aceitamos que os nossos lares sejam campos de batalha, mas que sejam campos de bênção, campos de paz. E nós precisamos de Jesus para que isso aconteça. O inimigo tem tentado por todas as forças destruir famílias, casamentos, lares, e durante este tempo infelizmente tem conseguido muito.
Mas nós sabemos que o Senhor, que tem todo o poder, está no controle de todas as coisas. E se nós entregarmos a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, o nosso casamento ao Senhor, Ele é poderoso para transformar. Então talvez estás numa tempestade e o quinto milagre, ou o quinto sinal de Jesus em João, está lá no capítulo 6 do Evangelho de João, que eu convido os irmãos e as irmãs a abrirem. Evangelho de São João, capítulo 6, e nós vamos ler os versículos 16 a 21. Este milagre também se encontra nos sinóticos de Mateus 14 e Marcos 6. Mateus 14 tem aquele episódio que eu gosto muito de pregar. Hoje a minha mulher disse logo assim: vais dizer que este é o teu milagre preferido? Eu digo, não. Se fosse Mateus, poderia ser um dos preferidos, porque gosto mais da versão de Mateus, não é? Pedro a andar sobre as águas, ir ao fundo, a gritar, Senhor, socorre-me. Aqui não temos nada disso. Temos o que é importante. E a teologia joanina vem-nos trazer precisamente aquilo que é importante, é nós percebermos quem é Jesus. E é isso que nós precisamos de entender. Então este milagre está aqui, ou este sinal, como chama João, está aqui para que nós possamos criar que Ele é o Filho de Deus vivo e para que, crendo, tenhamos vida no seu nome. João 6,16 diz assim: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. O mar levantou-se, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom momento, receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Então temos aqui este milagre. Os discípulos desceram até ao mar, entraram no barco, vão para Cafarnaum. Nos textos paralelos nós vemos que Jesus disse que ia subir ao monte para orar, e subiu ao monte para orar, está lá no verso 15, quando eles, no milagre anterior que estudámos há 15 dias atrás, Jesus sabia que o povo queria arrebatá-lo para fazer rei, então ele retira-se do meio do povo, retira-se dali e sobe para o monte para orar. A certa altura ele desce o monte e diz aos discípulos: vão para o outro lado, vão adiante, eu vou despedir a multidão, sigam o caminho, eu vou ter convosco, esperem lá em Betsaida, no pequeno porto por mim, eu vou lá ter com vocês. E a verdade é que este milagre está aqui para nós percebermos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E quando João relata este quinto sinal, nós percebemos que não é que esteja incompleto, como alguns possam dizer, falta aqui a cena de Pedro, falta aqui outras cenas, mas cada evangelho possui características diferentes e João quer apenas nos falar acerca de quem é Jesus. E quer provar pelos milagres e maravilhas que Jesus é Deus. Diga comigo, Jesus é Deus. E isto é muito importante para nós entendermos. Filho de Deus, mesmo a natureza, ser divino, Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos que havia uma grande diferença de perspectiva de reino entre Jesus e os discípulos. Os discípulos estavam afinados com a perspectiva da multidão que estudámos há 15 dias atrás. E a multidão que queria Jesus como rei. Jesus como líder, Jesus como revolucionário, Jesus para libertar e sacudir o jugo que havia dos romanos, Jesus como aquele que provia o pão que eles precisavam, Jesus provedor, mas acima de tudo Jesus rei. E os discípulos queriam isso também. Muitos deles, quando seguiram Jesus, foi com esse pensamento, foi com essa ideia: eu vou seguir Jesus e eu vou ter um lugar no reino. Aliás, Tiago e João, a certa altura, estavam a discutir quem é que ia se sentar no reino, nos lugares à esquerda e à direita. Então eles sempre tinham esta mente. E outro evangelho diz-nos mesmo que eles ficaram muito desiludidos com o milagre dos pães e dos peixes, porque era um sinal que eles precisavam para que Jesus se assumisse como rei. O próprio povo e a multidão, que não era pequena, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, tinham querido fazer dele rei. Então os discípulos ficaram frustrados e dizem: tivemos esta oportunidade, o próprio povo, foi a voz do povo que o quer fazer rei, e ele simplesmente vai-se embora. Deixa a multidão, deixa este momento tão especial. E Jesus torna então a ir sozinho para o monte.
E neste milagre, neste quinto sinal, nós vemos que depois, já lemos o versículo 15, não é? Diz que quando Jesus sabia que havia de arrebatá-lo para fazê-lo rei, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. Não é poucas vezes que Jesus nos evangelhos se retorna só, ou retira-se só para o monte. Não são poucas vezes. Jesus tinha claramente na sua mente, ele sabia qual era a sua missão. Jesus sabia, meus amados irmãos, lembrem-se disto, Jesus sabia que a missão passava por um preço a ser pago, a cruz. Jesus sabia que ele tinha que dar a sua vida como Cordeiro de Deus, que daria a sua vida para a salvação de todos nós. Jesus sabia qual era a sua missão. Jesus sabia que tinha vindo para servir e não para ser servido. Jesus sabia que tinha vindo para glorificar o Pai. Mais tarde o Espírito vinha glorificar o Filho. Jesus tinha clara noção da sua missão. E Jesus, para focar-se, para não ser embriagado com todos aqueles desejos da multidão, com todo aquele sucesso, com toda aquela fama, Jesus tinha momentos em que tinha que sair para o deserto, em que tinha que sair para os montes, e ali aos pés do Pai, no silêncio do seu coração, ele podia adorar o Pai, focar-se com o Pai, repaginar o seu ministério, focar o seu ministério, recentrar o seu ministério, recentrar o seu ministério naquilo que era importante. Ele retira-se para o monte e ali está só em oração. E se Jesus precisa de estar a sós com o Pai para não perder o foco, o que será de nós, meus queridos, nesta guerra que estamos a viver espiritual? A vida cristã não é um campo de férias. A vida cristã é um campo de batalha. E nós somos chamados não a lutar contra a carne nem contra o sangue. E é isso que o inimigo quer, que nós lutemos contra a carne e contra o sangue. Mas nós não somos chamados para lutar contra a carne e contra o sangue. Nós somos chamados para lutar contra as forças espirituais. Nos lugares celestiais, como é que isso é feito? Nesses momentos a só, em oração. Os discípulos ficaram com o coração endurecido. Marcos 6,52 diz, eles não tinham compreendido o milagre dos pães, o seu coração estava endurecido. Veja só, discípulos que viram Jesus partir o pão e alimentar 5.000 homens, mulheres e crianças, discípulos que viram o poder transformador, o poder multiplicador de Jesus, ficaram com o coração endurecido. Porquê? Porque tiveram que apanhar o que sobejava? Não, o pão era muito valioso, certamente não. Porque tiveram direito a um cesto com restos? Não. Ou com pedaços que sobraram? Não, não foi por isso. Eles ficaram com o coração endurecido porque viam a oportunidade de Jesus ser o rei e Jesus negou aquela oportunidade. Jesus saiu para o monte. Jesus deixou aquele momento tão especial. Afinal, a multidão queria como rei. Não era para isso que eles tinham deixado tudo. Não foi por isso que deixámos as redes, os nossos trabalhos, o nosso governo, os nossos governos diários. Nós queremos fazer parte de um governo em que Jesus é o rei. E o texto joanino diz que neste período da tarde, quando os discípulos descem ao mar, eles entram na sua embarcação e tinham o coração endurecido. Por isso a importância deste sinal que se segue. Porque apesar de eles terem visto Jesus multiplicar o pão e os peixes para alimentar 5.000, eles estavam desiludidos com Jesus, endurecidos, porque Jesus não estava a fazer aquilo que eles queriam fazer. E às vezes nós somos assim. Às vezes nós ficamos desiludidos com Deus porque Deus não faz o que nós queremos. Porque há muita gente que pensa que Deus é servo. É verdade que Jesus veio para servir e dar a sua vida em salvação de muitos, mas Deus é Senhor. E Ele faz como quer, quando quer, onde quer. E às vezes nós não entendemos porque os seus pensamentos são mais altos que os nossos e os seus caminhos mais altos que os nossos. E quando nós chegamos aqui, nós percebemos que, assim como Jesus precisou ficar a só, também para alguns momentos precisamos, no meio de tanto ruído, ficar a só. Porque Deus certamente quer nos dar uma grande lição espiritual. E a lição veio. O milagre, o mar e o milagre. Os discípulos tinham descido para o mar, era noite, partiram rumo a Cafarnaum e devido àquela topografia da região, cercada por montes, nós já estivemos lá, inclusive há um vídeo na nossa página que eu gravei precisamente neste mar de Tiberíades e estava a soprar o vento naquela noite. Eu gosto muito dessa mensagem, não por ter sido eu ministrar, foi uma mensagem na altura que eu preguei para a igreja que estava a servir quando me ofereceram a viagem a Israel, a mim e a minha esposa, graças a Deus por isso, Deus é bom. E quando nós estávamos ali naquele mar, no meio da escuridão, nós podíamos ver todas estas cenas tornarem-se realidades.
E naquele mar que não era nada mais senão um lago, abaixo do mar, cerca de 210 metros abaixo do mar, portanto a linha de água era abaixo do mar, então os ventos que vinham do mar Mediterrâneo, os ventos que vinham daquele mar, entravam por aqueles montes, faziam ali corredores e entravam em ventos ciclónicos, e muitas vezes aquele lago tornava-se lugar de grandes tempestades. E apesar dos discípulos de Jesus, parte deles serem pescadores e habituados a lidarem com isso, na verdade, naquela noite, talvez porque eles não estavam num estado emocional correto, e quando nós não estamos bem com nós próprios, o que é que acontece? Um abismo chama sempre outro abismo. E eles entraram no barco, talvez desapontados com Jesus. Marcos só nos diz que eles tinham o coração endurecido ao verem que Jesus tinha negado, tinha desaproveitado aquela oportunidade de ser rei. E eles entram naquele barco e de repente o mar se levantou, diz no verso 18. Levantou-se o mar porque um grande vento assoprava. E eles estavam no mar escuro, no mar agitado e sozinhos. Talvez os irmãos digam, sozinhos não. Eles estavam uns com os outros, é verdade. Havia ali um companheirismo humano. Havia ali um companheirismo, uma camaradagem de homens que estavam no mesmo barco, que estavam no mesmo projeto. Havia ali vínculos fraternais, havia irmãos, havia primos. Havia ali pessoas que eram amigos, que eram companheiros, que eram codiscípulos com eles. Mas faltava a pessoa essencial. E às vezes somos nós assim, não é? Podemos ter milhares de pessoas e de amigos nas redes sociais, atingir os 5.000 no Facebook e não podermos ter mais um e criar um segundo perfil, ou ter muita gente a nos seguir no Instagram, ou ter muita gente a ouvir os nossos tweets, ou ter muita gente a ver as nossas danças no TikTok. Mas a verdade é que há companhia que nós precisamos, que só Deus pode fornecer. Há aquela parte espiritual que o homem e a mulher anseia, quando às vezes vai a um centro espírita para tentar contactar com aqueles que pensam eles que eram aqueles que já partiram e que são espíritos enganadores que estão no lugar desses que partiram para te enganar a ti, para dominar a tua vida, para destruir a tua vida. E as pessoas tentam de alguma forma porque perderam alguém que amavam. Se tivesse uma voz dessa pessoa, porque há dentro de nós um sentido de sobrenatural que nós precisamos e que só Deus pode preencher. Porque o desenhador, o designer, colocou esse espaço que lhe pertence dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Então eles tinham amigos, tinham os companheiros, mas estavam sós. Juntos, mas sós. Jesus não estava com eles. Nós podemos ter uma família, mas quando Jesus não está connosco, nós não queremos que aconteçam as coisas que acontecem, mas elas acontecem. Nós não queremos dizer as palavras que acabamos por dizer, mas elas acabam por sair da nossa boca. Nós não queremos pensar, mas aqueles pensamentos acabam por vir. Porque nós somos maus, mesmo quando damos boas coisas aos nossos filhos. E nós precisamos da bondade de Deus, do Espírito Santo, para nos tornar santos também. Então eles estavam juntos. O texto fala que a noite estava a cair, como vemos numa tradução, estava a descambar o dia, fez-se tarde, os discípulos descem ao mar, os discípulos tomam um barco, fazia-se escuro, Jesus não tinha vindo com eles, onde é que estava Jesus? Onde é que estava Jesus? Muitos pensamentos podiam surgir à sua mente, eu não quero aqui especular, mas eu gosto muito de dramatizar, normalmente é a função do evangelista, então podemos imaginar, se já que Jesus ficou mesmo chateado, se já Jesus ficou mesmo aborrecido connosco, porque nós queríamos que Ele fosse rei, o que é que se passa com Jesus? E eles olhavam uns para os outros e havia ali um silêncio, agora havia apenas o trabalho de tentarem manter o barco acima da tona da água. Quando nós estamos sozinhos, escuro, na escuridão da vida, num caminho em que nós não conseguimos encontrar saída, talvez no mar agitado da nossa vida, nós, nesse momento, o que é mais natural é nós termos pensamentos errados. Alguns pensam em acabar com a sua vida. Alguns têm pensamentos errados, pensamentos de acabar com o casamento, pensamentos de acabar com o relacionamento, porque nunca devemos tomar decisões quando estamos no mar agitado, quando estamos numa agitação alta. Precisamos de procurar um espaço, nós que somos cristãos, talvez os pés do Senhor, e aí tentar refocar para percebermos qual é o plano de Deus e não os nossos planos, porque os nossos planos
são os nossos planos. E uma parte deles podem ser bons planos, de homens bons, de mulheres boas, mas que nunca podem correr da forma melhor. Então, naquele momento, correndo o risco de pensar, sentir e agir de forma errada, e nós muitas vezes estamos no mar revolto à nossa volta e temos pensamentos errados e queremos pensar de uma forma errada, mas eu quero dizer que Jesus estava a ver. Nós aqui não temos, mas num dos sinóticos diz que Jesus estava a ver o que é que eles estavam a passar. Lá de cima do monte, com um olhar melhor do que o super-homem, com um olhar melhor do que esses binóculos de infravermelhos que conseguem infraverdes, conseguem ver na noite, estes telemóveis novos que já podem filmar à noite, ao escuro, e conseguem filmar as pessoas, melhor do que antes de toda essa tecnologia. Jesus estava a vê-los num desespero, a tirar água do barco, a tentarem manter o barco, a remarem para procurar a margem. Jesus estava a ver. Eu quero dizer nesta manhã, Jesus vê-te. Jesus vê-te. Jesus sabe o que tu estás a passar. Jesus sabe o que tu estás a sofrer. Jesus sabe. Jesus conhece. Jesus ama-te. Jesus deu a sua vida por ti. E Jesus tem um plano bom para ti. E quando eles estavam naquela aflição, cheios de medo, a palavra de Deus diz que eles estavam com o cérebro sendo apertado, no sentido de que eles estavam cheios de medo. Diz no verso 19, navegaram apenas 20 a 35 estádios, viram Jesus andar sobre o mar, e então o medo aumentou. Porque no meio da tempestade nós não conseguimos discernir muitas vezes Deus na nossa vida. Às vezes é Deus que está a fechar a porta, e nós até dizemos que é um inimigo. Porque no meio da tempestade às vezes nós não percebemos que é Deus que está a tentar nos trazer para uma saída, e nós pensamos que é aquela porta a saída, mas aquela porta ainda dá lugar a um abismo maior, e Deus fecha aquela porta. A certa altura, ao longo desta minha caminhada espiritual, irmãos, eu tenho aprendido em tantas vezes que Deus falou comigo, quando o meu negócio foi à falência, o primeiro, o segundo, depois de todos estes momentos de aflição, eu percebi que há momentos em que Deus nos encosta a si mesmo a um canto, para que nós percebermos que nós não podemos e não devemos fazer nada nessas circunstâncias, mas esperar apenas que Ele venha. E foi isso que Jesus fez. Jesus viu e veio. E quando Jesus vem, Ele vem de uma forma que João diz-nos aquilo que é importante. Jesus diz no verso 20, sou eu. Quando eles vêm, já não bastava a tempestade, já não bastava a escuridão, já não bastava os sentimentos errados de frustração, coração endurecido, já não bastava todo o turbilhão de emoções, agora ainda vem um vulto. E talvez naquele folclórico judaico, uns dizem, eles gritaram aquilo que conheciam do passado, é um fantasma, é um espírito. E Jesus disse, sou eu, não tenham medo. Sou eu, não é nenhum fantasma, sou eu. E eles ouviram aquela palavra, sou eu. E nós sabemos claramente que o português diz sou eu, mas se fosse em inglês seria, como é que é? I am, it's me, ok. Não, está mal traduzido, este meu não está muito bom. Mas o sou eu aqui podia ser eu sou. E eu acredito que é mesmo eu sou e não sou eu. No grego há aqui uma discussão de vários comentadores que dizem que está primeiro o eu e depois o sou. E por isso João deixou aqui escrito. Talvez na nossa gramática nós temos sou eu, mas se nós lêssemos aqui eu sou, com um E grande, na minha Bíblia tem o S grande, sou eu, mas este sou eu é o nome que os hebreus e que os judeus, neste caso, sabiam que pertencia a quem? A Deus. Yahvé, o grande eu sou. E o que Jesus quis lhes ensinar com este milagre é que Ele é o eu sou. Jesus é o eu sou. Jesus é Deus. Jesus é soberano. E para provar, Ele não disse apenas, Ele entrou no barco e disse, mar, aquieta-te, cala-te, vento. E o mar se aquietou e o vento se calou. E eles chegaram à conclusão, noutro texto paralelo, mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem?
Então, em coração endurecido, porque Jesus não quis ser rei, eles não percebiam que Jesus não era um profeta, não é? O nosso irmão Jorge pregou há pouco tempo quem é Jesus, e nós sabemos que eles diziam: Jesus, és um dos profetas, Elias, és um dos profetas, és o Messias. Mas aqui vai um pouco mais além disso. Messias significava enviado de Deus, ungido de Deus, e é isso que Jesus quer nos ensinar e quis ensinar. Mais do que rei, eu não vim para reinar politicamente, eu vim para estabelecer um reino de paz, um reino de liberdade, um reino espiritual que nunca mais terá fim. E nós estamos a viver dias onde parece que o rei, que é o nosso rei, está lá longe no céu, mas ele não está longe, ele está à distância de um clamor, ele está à distância de uma oração, e ele está dentro de mim e quer estar dentro de ti. E nesta manhã quero-te lembrar que o mar pode estar bravo, pode haver ventos fortes, pode haver ondas que tendem a subjugar a tua vida, mas o eu sou vê a tua situação, o eu sou dirige na tua direção, o eu sou quer entrar no barco da tua vida, o eu sou quer acalmar o vento e o mar e trazer paz, porque Ele é o príncipe da paz. E com esta resposta do Senhor aos discípulos, Jesus identifica-se com Deus, somando ao fato de Ele estar a andar sobre as águas. O colégio apostólico e mais tarde todos os leitores que leem esta carta de João percebem: Jesus é Deus, porque Ele não somente é o Criador, Ele é o sustentador, e Ele tem poder sobre a criação. As leis da gravidade, as leis da natureza sujeitam-se à sua voz. E não há circunstância difícil que Ele não possa resolver. Então, do assombro deu lugar à esperança. Libertos do medo, resgatados do mar pela pessoa, pela palavra de Jesus. E é muito importante nós vemos tudo isto, a palavra de Jesus. Nos milagres anteriores nós vemos Maria, ainda não era o tempo de Jesus dizer: fazei tudo o que Ele vos disser, porque a palavra de Jesus iria transformar a água em vinho. Depois vamos para outro milagre e vemos aquele homem de Cafarnaum a dizer: o meu filho está à morte. Ele diz: vai! E ele creu na palavra, e quando foi, o filho vivia. E agora, quando estavam ali 5.000 pessoas com 5 pães apenas e 2 peixes, e Jesus dá a sua palavra e diz: distribui para que todos comem, e pela palavra de Jesus houve provisão. Agora, pela palavra de Jesus, esta palavra, a palavra que nos resgata do medo, a palavra que nos resgata do mal, a palavra, o eu sou, este nome sagrado do Antigo Testamento, é o nome do nosso Senhor e Salvador. E quando nós lemos lá Isaías 9, na profecia diz: o seu nome será Deus forte, ó Deus todo-poderoso e príncipe da paz. Assim diz o Senhor, Isaías 43:16: aquele que preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas preparou uma vereda. Este é o Senhor que se cumpriu em Jesus Cristo. E há uma vereda por meio do mar, porque ao som da sua palavra. Aleluia. Quem é Ele? Quem é Jesus? João diz-nos claramente: o eu sou é um Deus de pactos, é um Deus de alianças, é um Deus que é fiel às suas promessas, é um Deus como nós ouvíamos em cultos passados, e quando nós precisamos de ouvir estas palavras, Isaías 43, quando passares pelas águas, eu serei contigo, e pelos rios elas não te submergirão. Eu não sei o que é que o irmão e a irmã está a passar, mas eu sei que Jesus está a ver, e Jesus está a caminhar na tua direção. Mas tu podes continuar a gritar: é um fantasma, remem mais depressa, fujam de Jesus. E há gente assim. Jesus quer entrar na vida, mas eles fugem, porque Ele vai mudar a nossa vida. Ele vai nos tirar as ideias de poder, Ele vai nos mudar as ideias de sucesso, Ele vai querer transformar tudo aquilo que é os nossos padrões, Ele vai querer mudar a nossa vida, Ele vai querer dar cabo dos nossos sonhos. Dar cabo não, no bom sentido, vai querer dar-nos novos sonhos. Ele vai revolucionar. Ai sim, porque Jesus revoluciona. E digo eu que tenho uma experiência própria. Mas no fim, nós entendemos que não há nada como ter Jesus no barco. E este é um Deus de milagres que nós amamos e que nós servimos e que nós seguimos. Quando nós podemos, no meio da aflição, Salmo 116, verso 3,
Laços de mortes me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Yahvé, eu sou, livre a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Eu estava prostrado, mas Ele me salvou. Aleluia. Jesus andando sobre o mar, meus queridos, é um sinal importante. Eu sei que aqui nós não temos a situação de sinal, alguns estudiosos não colocam este num dos sinais, mas a verdade é que era importante para os discípulos e é importante para nós. O andar sobre o mar, Jesus ao andar sobre o mar manifestou-se não como um mero político, como os seus discípulos queriam, não como um rei humano, mas como o divino Criador, o supremo poder sobre todo o universo. É verdade que o mar de Galileia pode não ser apenas um lago, mas quem estava na tempestade via a sua vida e temia. E este grande ensino que nós temos aqui neste milagre é que Jesus pode ter deixado os discípulos por um período de tempo, porque era necessário para eles verem quem Ele era, sentirem quem Ele é. Eu não sei se tu tens sentido ou tens-te sentido só e abandonado ou abandonada nestes últimos tempos. Mas eu quero te dizer, Jesus está a ver, e Jesus tem caminhado na tua direção. E se tu se chamares e convidá-lo a fazer parte e entrar no barco, é muito importante nós percebermos a parte final. Quando Jesus disse, sou eu, não temas, o verso 21 diz, então eles de boa mente o receberam. E é isso que nós precisamos. Eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra. Irmãos, é isso que nós precisamos, ter uma boa mente. A má mente que eles tinham com o coração endurecido transformou-se numa boa mente ao verem o poder sobrenatural, o poder deste Senhor e sustentador de tudo. E a misericórdia neste Deus encarnado, quando Ele anda sobre o mar e liberta aqueles homens da confusão da mente, do pensamento errado, da sua aflição, do seu temor, do seu pavor, da sua fobia, como diz a palavra ali, medo, que estava ali no original. E interessante é que há uma mudança completa e psicológica dos discípulos, porque a palavra de Jesus operou neles uma libertação. Eles agora não eram mais escravos do medo, eles agora não queriam apenas um senhor político, eles agora perceberam que eles eram discípulos do Deus vivo, daquele que podia mudar a história e que veio mudar a história da humanidade. Por isso João escreve no seu livro e deixa-nos bem claro que apesar dos momentos difíceis que nós podemos passar na nossa vida, apesar das dificuldades que nós podemos passar no nosso viver, o Senhor está a ver. E quando Jesus anda, e neste versículo andou sobre o mar, neste texto andou sobre o mar, manifestou este poder maravilhoso, o poder daquele que pode todas as coisas e que tem todo o poder no céu e na terra. Logo o barco chegou ao seu destino. Se o barco estava a uma distância de 25 a 30 estágios, o chegar de imediato significa também como algo sobrenatural, dizem alguns comentadores. Na verdade, aquele barco parecia nunca mais chegar ao destino. Aqui ia apenas cada vez mais para o interior da tempestade, cada vez mais para o meio do turbilhão, cada vez mais para o olho do ciclone. Agora o barco sai desse turbilhão, sai desse ciclone, sai desses ventos e mares agitados e encontra a margem onde Jesus continua o seu ministério. Vamos ficar em pé na presença do Senhor, vamos aplicar a palavra ao nosso coração. Fecha os teus olhos no lugar onde estás. Será que nós já entendemos que nós não seguimos a Jesus porque queremos apenas experimentar, ter uma melhor religião do que os outros, ou porque achar que somos mais iluminados do que alguém, mas percebemos que Jesus se fez homem para dar acesso no seu nascimento aos pastores, que eram os mais pobres, àqueles que estavam no campo, aqueles que tinham que, para ganhar o pão, passar as noites ao relento, e este Jesus se fez homem e chamou para si homens e mulheres simples do povo, homens que Ele transformou as suas histórias. Ele tem-te chamado
Mas o inimigo tem procurado levar-te para o meio do turbilhão, para o meio da tempestade, para o meio da escuridão. Tens amigos à tua volta, mas esses amigos não te podem valer porque as tuas emoções estão complicadas, estão misturadas. Tu não sabes mais, reages, de repente estás a chorar, outras vezes estás a rir e às vezes querias chorar, estás seco e seca, porque o inimigo tem procurado transformar tudo, a tua vida, e levar-te para este impasse, para este ciclone em que estamos a viver. Mas Jesus tem visto, Jesus está a ver, e Jesus olha, e Jesus se dirige, e Jesus caminha de uma forma sobrenatural acima das ondas, acima dos problemas, acima da tempestade. E Jesus, quando lança a sua palavra, os ventos se acalmam, o mar se aquieta, se cala o turbilhão, porque o Senhor é o príncipe da paz. Talvez tenhas procurado paz em tantas coisas, quando só aos pés de Jesus nós podemos encontrar. Senhor, nesta manhã nós vimos à tua casa, Senhor, e nós ouvimos tantas notícias, nós vemos tantas coisas que só nos trazem aflição, nos trazem, Senhor, inquietude, inseguranças. Mas Deus, a tua palavra nos leva ao porto seguro, ao porto de abrigo. A tua palavra nos leva à palavra viva. Oh Deus, ajuda-nos a ir aos pés de Jesus. Ajuda-nos a ir aos pés de Jesus. Eu gostaria de orar por alguém que está no nosso meio, que precisa de um milagre. Precisa que Jesus entre no barco da sua vida hoje e agora. E se essa é a tua situação, precisas que Jesus entre no teu barco, na tua casa, no teu lar, na tua situação, para trazer paz. Levanta o teu braço onde estás, fecha os olhos, irmãos, nós estamos em nenhum espetáculo, nós estamos a orar, e nós vamos orar por aqueles que vão levantar o braço e que estão a passar por esta dificuldade. Nós vamos orar agora que o Espírito Santo se mova aqui no nosso meio de uma forma sobrenatural. E esses braços nós não podemos abraçar, nós não devemos impor as mãos e não vamos fazê-lo, mas nós podemos pedir ao Espírito que faça agora aquilo que veio fazer, que é consolar, que é transformar, que é trazer paz. E você que está em casa a nos escutar, talvez está a passar também por momentos assim na sua vida. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração e chama agora por Jesus. Chama agora por Jesus. Pode ser um grito mudo, pode ser um grito que ninguém ouve, mas tu clama pelo Senhor agora e diz: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não consigo mais. Senhor, eu não consigo mais remar para sair desta tempestade. Eu não consigo mais. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que tu entres agora na minha vida. Eu preciso que tu entres agora na minha família. Eu preciso que tu entres agora no meu lar. Eu preciso que tu entres agora na minha situação financeira. Eu preciso. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Eu oro no nome de Jesus, que o Espírito que ficou para nos fazer recordar as palavras do Senhor e Salvador possa fazer-te lembrar agora: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando os mares e os rios tentarem te afogar, tu não serás afogado. Levanta a tua mão e clama por Jesus, e Jesus virá e te levantará e acalmará essa tempestade no nome de Jesus. No nome de Jesus eu oro, Senhor, por estas mãos levantadas. Levantadas significam situações de vida, situações pessoais. Eu oro agora por transformação no nome de Jesus. Eu oro por esperança no nome de Jesus. Eu oro por certezas e convicções que nós estamos com o Senhor certo para experimentar coisas grandes e maravilhosas, porque aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Oh, Yeshua. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Vem a cada vida, Jesus. Vem, vem, Jesus, vem. Vem e opera milagre. Vem e opera transformação. Vem agora, no nome de Jesus, sobre cada mão, cada coração agitado no meio do turbilhão da vida. Vem agora, Jesus. Vem, vem, Jesus. Vem, sopra agora. Acalma com a tua palavra, com a tua voz. Acalma agora cada coração. Acalma agora, transforma lares, transforma vidas, transforma, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Esta é a nossa oração, Senhor. Oramos por isso no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Yeshua.
Yoshua significa Jesus, 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 Jesus.